Meu nome é Edivaldo e sou caminhoneiro desde muito jovem. Essa estrada sempre foi minha segunda casa, mas existem coisas que a gente vive e nunca esquece. O que aconteceu naquela noite é uma delas. Só de lembrar, me dá arrepios. Era inverno, madrugada, e a estrada parecia morta. A neblina era tão densa que mal se via 2 metros à frente. O frio fazia os dentes baterem, e o silêncio, aquele silêncio fazia parecer que eu era o único ser vivo no mundo. Voltava para casa após uma entrega longa, passava das 3 da manhã. A cabeça pesava de cansaço, mas a saudade da Lorena e dos meus filhos era mais forte que o sono. No meio da escuridão, uma luz chamou minha atenção. Um restaurante iluminado. A placa dizia Cantinho da Serra. A fachada piscava fraca, quase apagando, mas parecia um alívio naquele vazio. Não havia sinal de vida fazia horas. Resolvi parar. Precisava de um café e, sinceramente, de um banheiro. O estacionamento estava quase vazio. Só 2 carros velhos por ali. Nada demais. Entrei, mas assim que pisei no salão, senti algo estranho. O ar era denso. As paredes estavam cobertas de quadros antigos e o cheiro de comida fresca preenchia o ambiente. Mas algo estava errado. As pessoas tinham algo errado com elas. Umas 5 mesas ocupadas. Ninguém falava, todos me encaravam. Não era curiosidade, era como se soubessem de algo que eu não sabia. O garçom, magro e com olheiras fundas, apontou para o banheiro sem dizer uma palavra. Apenas sorriu de forma esquisita e virou as costas. O banheiro estava degradado, o espelho manchado, as paredes rachadas com formas que pareciam rostos. Mas eu precisava ir. O som da torneira pingando era o único ruído ali dentro, até que ouvi. Edivaldo. Foi um sussurro. Meu nome, dito por uma voz fraca e gelada. Virei para trás. Ninguém. Engoli seco e lavei o rosto. Devia ser cansaço, alucinação. Mas quando saí do banheiro, o restaurante não era mais o mesmo. O restaurante estava irreconhecível. Tudo em ruínas. As luzes que antes iluminavam o lugar agora estavam apagadas, mergulhando o ambiente em sombras. Mesas tombadas, cadeiras quebradas. O cheiro de comida deu lugar a um odor de mofo e ferrugem. Minha respiração ficou pesada. Tentei convencer a mim mesmo de que era algum tipo de pegadinha. Mas era impossível ignorar. Aquilo não era o mesmo lugar de minutos atrás. As paredes estavam descascadas, cobertas por manchas escuras. Um dos quadros pendurados, torto, parecia me observar. Literalmente. Os olhos da pintura seguiam meus movimentos. Isso não é real? Isso não pode ser real. Murmurei, mais para mim mesmo do que por convicção. Me virei para a porta. Só queria sair dali. Dei um passo apressado, mas tropecei em algo. Olhei para o chão, um prato quebrado com manchas escuras. Sangue seco. O estômago virou. O instinto de correr foi mais forte que qualquer raciocínio. Do lado de fora, o ar estava ainda mais gelado. A neblina parecia mais densa, como se engolisse tudo ao redor. O silêncio era absoluto. O caminhão continuava no mesmo lugar, mas parecia fora de contexto, como se estivesse em outro mundo. Foi então que ouvi pneus na estrada. Uma viatura policial parou devagar no acostamento. Um policial corpulento desceu, lanterna em punho, iluminando meu rosto. "O que o senhor está fazendo aqui?" perguntou com voz firme. "Eu só parei para usar o banheiro. Achei que o restaurante estava aberto", respondi, tentando disfarçar o pânico. A expressão dele ficou séria. Olhou para o restaurante, depois para mim e soltou uma risada seca. "Esse lugar está fechado há mais de 20 anos, amigo. Você sabia disso?" Meu coração disparou. Não, não pode ser. Eu entrei ali agora há pouco. Tinha gente, tinha comida, estava tudo normal." O policial balançou a cabeça devagar, como quem já tinha ouvido aquela história antes. "Esse restaurante foi palco de um massacre nos anos 90. 12 pessoas. Dizem que o dono enlouqueceu." Ele fez uma pausa, olhando para o vazio. "E... bom, você pode imaginar o resto."
Minhas pernas tremiam. As palavras dele ecoavam na minha cabeça. Massacre. 12 mortos. Fechado há 20 anos. Mas eu estive lá. Eu vi. Eu senti. Sem dizer mais nada, subi no caminhão. Minhas mãos tremiam tanto que mal consegui girar a chave. O motor roncou, mas pela primeira vez não senti segurança no volante. Enquanto manobrava para sair dali, olhei pelo retrovisor. O policial continuava parado, mas algo nele parecia diferente. Ele encarava o restaurante como se visse algo que eu não conseguia ver. Engatei a marcha e acelerei. Cada quilômetro parecia mais longo. O rádio, desligado, começou a chiar. Uma melodia antiga, quase imperceptível, surgiu do nada. Uma música triste, fora de época, que me lembrou o clima do restaurante. Olhei para o retrovisor e meu sangue gelou. Um rosto. Por um breve instante, uma mulher pálida, de olhos fundos e sorriso congelado, estava no banco de trás. Virei a cabeça num reflexo. Nada. Agarrei o volante com força, respirei fundo, tentando não enlouquecer. Quando finalmente cheguei na cidade, a tensão começou a diminuir. As luzes, as casas, tudo parecia normal. Estacionei o caminhão na garagem. Entrei em casa sem fazer barulho. Lorena dormia no sofá com a TV ligada em volume baixo. Tão tranquila, tão alheia ao pesadelo que eu tinha vivido. Fui até a cozinha buscar um copo d'água. Minhas mãos ainda tremiam, mas eu precisava me acalmar. Foi então que vi, sobre a mesa, um guardanapo. Poderia ser comum, se não tivesse o nome impresso, Cantinho da Serra. Minha respiração parou. Eu sabia que não tinha trazido nada de lá, nem toquei em nada. Peguei o guardanapo com as mãos trêmulas. O cheiro de mofo invadiu o ambiente como se o restaurante estivesse ali, na minha cozinha. Deixei o guardanapo cair. Olhei ao redor. A sala parecia mais escura. A TV desligou sozinha. O silêncio era o mesmo da estrada. Senti um arrepio na espinha. Me virei devagar. Na penumbra, uma silhueta. Um homem, de chapéu de palha. Exatamente como um dos clientes que eu vi no restaurante. Ele não se movia. Não dizia nada, mas eu sabia que estava me observando. Pisquei. Ele desapareceu. Desde aquela noite, nunca mais passei por aquela estrada. No dia seguinte, queimei o guardanapo no quintal. Mas às vezes, ainda sinto o cheiro de mofo. Ouço sussurros quando estou sozinho na estrada. E sempre me pergunto, será que eu realmente consegui sair de lá? Meu nome é Wagner. Tenho 37 anos e trabalho com transporte de madeira na região sul. Grande parte das minhas viagens é feita por serras e florestas densas, lugares onde o sol mal toca o chão. Já encarei enchentes, estradas bloqueadas, até onça no caminho. Mas nada me preparou para aquela madrugada. Estava com o caminhão carregado, saindo de uma madeireira isolada no interior do Paraná. Saí tarde, por volta das 23 horas, querendo adiantar a viagem. Conhecia bem o trajeto, mas o GPS apontava um atalho novo, um trecho de estrada de terra que cortava direto para a rodovia principal. Seria quase uma hora a menos. Mesmo estranho, decidi seguir. Logo percebi que era uma estrada antiga, mal cuidada, cercada de árvores que pareciam se fechar sobre o caminhão. O rádio perdeu o sinal, o celular também. A única companhia era o som do motor e o estalo constante de galhos quebrando sob os pneus. Depois de uns 30 minutos, algo me chamou a atenção. Havia troncos cruzados na pista, nada que impedisse totalmente a passagem, mas claramente alguém tinha colocado aquilo ali de propósito. Parei, desci com a lanterna. O ar era úmido, pesado, e o cheiro de terra molhada era forte. Foi aí que ouvi passos, lentos, arrastados, na mata fechada ao lado da estrada. "Tem alguém aí?" gritei, mas minha voz saiu baixa, quase engolida pelas árvores. O silêncio que se seguiu foi absoluto. Um tipo de silêncio que não é natural. Não havia grilo,
não havia vento. Só silêncio. Voltei rapidamente para o caminhão e contornei os troncos. Segui viagem tentando manter a calma, mas alguns quilômetros depois notei algo que me gelou o sangue. Mais troncos, do mesmo tipo, dispostos exatamente da mesma forma que antes. Como se eu estivesse rodando em círculos, ou sendo guiado para algum lugar. A segunda pilha de troncos me paralisou. Não era apenas parecida, era idêntica. Mesmo número de galhos, mesmo tronco maior no centro, levemente rachado, como se alguém tivesse recolocado tudo no mesmo lugar. Ou como se o tempo estivesse voltando. Desci do caminhão com o coração martelando. Iluminei a lateral da estrada, tentando encontrar alguma trilha, alguma explicação. Então vi algo entre os arbustos, uma criança parada, imóvel. Usava roupas antigas, como de outra época. Camisa branca suja, bermuda de tecido pesado e pés descalços. Estava completamente parada, com a cabeça levemente inclinada. Oi, você está perdido? Perguntei com a lanterna tremendo na mão. A criança não respondeu, nem piscou, nem se moveu. Dei um passo à frente e nesse exato momento, ela desapareceu, sumiu, sem correr, sem se mover, apenas deixou de estar ali. Corri de volta para o caminhão, fechei a porta e dei partida com pressa. Dessa vez, mantive os olhos bem abertos, tentando rastrear cada curva, cada sinal de repetição. E por alguns minutos tudo parecia normal, até que passei por uma árvore caída no acostamento, com uma casca arrancada num formato que me pareceu familiar. Segui, mais alguns minutos, outra árvore caída. Mesmo formato na casca. Era a mesma árvore. O cenário estava se repetindo. Pisei no acelerador. Algo me dizia que eu não estava mais em uma estrada comum. Eu estava preso. Olhei no retrovisor. E por um segundo, a criança estava sentada na carroceria. Simplesmente ali, olhando para frente, com os olhos vazios. E por mais que eu acelerasse, ela não se mexia com o vento, como se fosse parte do caminhão. Eu pisava fundo no acelerador. O caminhão rugia pela estrada de terra, mas não importava o quanto eu andasse, a floresta não mudava. As curvas pareciam as mesmas, os galhos pendiam iguais, e aquela criança continuava sentada na carroceria. Olhei pelo retrovisor várias vezes. Cada vez ela estava ali, inerte, encarando o nada com o olhar de quem já viu o fim. A sensação era sufocante. Decidi parar de novo. Era isso ou enlouquecer. Desci, caminhei até a traseira e ela não estava mais lá. Nada, nenhum sinal. Vasculhei tudo com a lanterna tremendo na mão. Foi então que percebi: havia pegadas pequenas na terra, indo da lateral da estrada até o mato fechado. Pegadas de pés descalços, muito nítidas. Segui um pouco por instinto. Não andei mais que 10 metros quando vi algo pendurado numa árvore, uma foto, velha, encardida, presa com um prego enferrujado. Na imagem, uma família, homem, mulher e uma criança, a mesma criança. Na parte de trás da foto, rabiscado a lápis, li: ele nunca voltou. Ela ainda espera. O vento começou a soprar forte de repente, mesmo sem nenhuma previsão de chuva. Os galhos balançavam como se a floresta estivesse acordando. Voltei correndo para o caminhão. E ali, sobre o banco do passageiro, que eu sabia que estava vazio, havia um brinquedo antigo. Um carrinho de madeira com as rodas desgastadas. Peguei com as mãos tremendo. Então, o rádio, que estava desligado desde o início da estrada, ligou sozinho, um chiado. Depois, uma voz de mulher, fraca, dolorosa. Se você viu ele, por favor, traga ele de volta. A voz no rádio desapareceu tão rápido quanto surgiu, mas ficou ressoando dentro da minha cabeça. Aquela frase, traga ele de volta, parecia mais uma súplica do que uma ameaça. Fiquei parado por alguns minutos.
O brinquedo ainda na minha mão. O rádio agora mudo. A floresta esperando. Então fiz algo que nem eu entendo. Desci do caminhão, fui até a beira da estrada e coloquei o carrinho de madeira no chão. Como se estivesse entregando algo de volta. O vento cessou. O ar ficou quente, como um bafo vindo das árvores. Foi aí que ouvi de novo os passos. Lentamente eles se aproximaram, mas eu não via nada. Somente o carrinho, que começou a se mover sozinho, aos poucos, até desaparecer mata adentro. Voltei ao caminhão sem dizer uma palavra. Fechei a porta. Virei a chave. O motor ligou. O GPS, antes congelado, agora mostrava a rodovia principal a poucos minutos dali, como se nada tivesse acontecido. Segui viagem em silêncio. A estrada parecia nova. Não havia mais troncos, nem neblina, nem curvas repetidas. Mas no retrovisor, o peso daquele olhar continuava. Ao chegar ao destino, tentei pesquisar sobre a região. Descobri uma tragédia esquecida. Década de 70. Um acidente numa estrada rural levou um caminhão madeireiro barranco abaixo. Um motorista morreu. O corpo do filho dele, que viajava escondido na carroceria, nunca foi encontrado. Havia uma única foto no jornal da época. Era a mesma da árvore. Desde aquele dia, não uso mais atalhos. E quando cruzo por estradas desertas, sempre verifico a traseira do caminhão, porque sei que ela ainda pode estar esperando e ele ainda tentando voltar. Meu nome é Felipe, caminhoneiro há anos, acostumado a encarar longas viagens, especialmente à noite. Já presenciei acidentes brutais, tempestades absurdas e até criaturas estranhas cruzando a pista de madrugada. Mas nada, absolutamente nada, se compara ao que vivi naquela viagem. Era um frete simples de São Paulo para uma pequena cidade no interior de Minas. A família que me contratou parecia tranquila, gente boa, mas tinha algo no ar. Um clima de tensão, algo que não sabiam ou não queriam dizer. Enquanto ajudava a carregar a mudança, meus olhos foram atraídos por uma caixa antiga de brinquedos, de madeira pesada, coberta de arranhões profundos, como se algum animal a tivesse atacado. Mas não era isso que me incomodava. Era o cheiro, um odor velho, mofado, mas com algo estranho, quase azedo, algo que parecia fora do tempo. Pode pôr junto com o resto, disse o pai da família, quase sem encostar na caixa. Lacrei tudo, coloquei no fundo da carroceria e parti. As primeiras horas de viagem foram normais. Som do motor, estrada vazia, céu estrelado. Eu sempre gostei desse tipo de silêncio. Era meu momento de paz. Mas por volta da 1 da manhã, um som quebrou essa paz. Batidas secas vindo da traseira do caminhão. Achei que talvez alguma coisa tivesse se soltado. Encostei no acostamento, desci com a lanterna e fui verificar. Quando abri a carroceria, meu coração quase parou. A caixa estava aberta. Os brinquedos, que estavam selados ali dentro, agora estavam espalhados pelo chão do caminhão. Bonecas, ursinhos, carrinhos, todos em posições que pareciam propositalmente voltadas para mim. Como se me olhassem. Que merda é essa? Sussurrei com o corpo arrepiado. Recolhi tudo o mais rápido que consegui. Fechei a caixa com força e reforcei o lacre com fita. Mas não consegui tirar da cabeça a sensação de que aquilo não foi acidente. Voltei para a cabine tentando ignorar o calafrio que subia pela espinha. Mas o medo já estava comigo. Segui viagem com o volante firme nas mãos, mas com o pensamento girando. A estrada estava completamente deserta. O som do motor, antes tranquilizador, agora parecia frio, mecânico, quase fora de lugar. O silêncio da madrugada, que sempre me fez companhia, se tornara pesado, como se algo me observasse. Foi então que começou. Um cantarolar. Baixo, desafinado. Como a voz de uma criança brincando sozinha no escuro. Meus olhos varreram a cabine.
Desliguei o rádio, por instinto, embora ele já estivesse desligado. O som não vinha dali. Ele parecia estar dentro da cabine, ou talvez bem atrás do banco. Tentei ignorar, dizendo para mim mesmo que era o cansaço, mas o coração estava disparado. Peguei a primeira oportunidade para parar em um posto 24 horas. Um lugar velho, quase abandonado, com luzes fracas e uma conveniência deserta. Estacionei, desci. Tentei respirar, mas o cheiro que senti ao abrir a porta da carroceria me fez travar. O cheiro de mofo, mais forte, mais presente. Lá, no centro da carroceria, entre as caixas, estava o ursinho, o mesmo de antes, só que agora, sentado, voltado diretamente para mim, com o olhar fixo, como se esperasse algo. Eu sabia que havia guardado aquele maldito brinquedo na caixa. Engoli seco. Peguei o ursinho com mãos trêmulas. Dessa vez, quase joguei ele no mato, mas não consegui. Coloquei de volta na caixa, tranquei de novo. Usei mais fita, amarrei com corda. Fechei tudo como se estivesse selando uma maldição. Voltei à cabine. A estrada me chamava, mas agora algo mais estava vindo com ela. Continuei dirigindo. Cada curva era um teste. O cantarolar tinha parado, mas o silêncio estava mais intenso do que nunca. Lá pelas 3 da manhã, o som voltou, mas não da traseira, do rádio. Baixo, como se alguém cantarolasse dentro do aparelho. Desligado. Minha mente gritava que eu precisava parar, mas o corpo congelado. E então vi pelo retrovisor uma sombra passando entre as caixas do caminhão. Rápida, como se não quisesse ser vista, mas visível o suficiente para fazer meu estômago revirar. Pisei no freio com força. O caminhão parou no meio da estrada, cantando pneu no asfalto molhado de sereno. Saí da cabine como um louco com a lanterna em mãos, ofegante, tremendo. Abri a traseira do caminhão pela 3ª vez. Lá estava ela, a caixa, aberta. De novo. Dessa vez, os brinquedos não estavam só espalhados. Eles estavam organizados, como se tivessem sido posicionados de propósito. Um círculo perfeito no chão da carroceria. No centro, o ursinho, agora com uma vela acesa nas patas, iluminando os rostos imóveis dos outros brinquedos. Carrinhos, bonecas, cubos, todos voltados para mim. A luz da vela tremia. Meus dedos também. Aquilo era demais para ser ignorado. Apertei os olhos tentando encontrar explicações racionais. Nada fazia sentido. A vela queimava, mas eu não tinha fósforos no caminhão. Ninguém tinha acendido aquilo, ninguém humano. A caixa em si parecia mais gasta, como se o tempo estivesse correndo mais rápido dentro dela. A madeira estava mais escura, as bordas mais esfareladas. Engoli seco e comecei a recolher os brinquedos um a um. Quando peguei o último, uma boneca de pano com um dos olhos faltando, ouvi um som atrás de mim. As portas do caminhão se fecharam com estrondo. Fiquei preso, no escuro. "Tem alguém aí?" Gritei, socando a porta. Nenhuma resposta. Somente um ruído que começou a preencher o ar. Risadinhas infantis, baixas, abafadas, depois sussurros, palavras desconexas em um tom quase ritualístico. Iluminei o interior com a lanterna, mas ela começou a falhar. Piscava, tremia, até que apagou de vez. No breu, senti algo encostar na minha perna. Olhei para baixo e lá estava. O carrinho de brinquedo batendo levemente na ponta da minha bota. Chutei ele com força, mas ouvi o som de vários brinquedos se arrastando ao redor. Eles estavam se movendo. O pânico me paralisou. Encostei no canto da carroceria, ofegante, o coração prestes a explodir. E então vi, mesmo sem luz, uma pequena chama. A vela ainda estava acesa. O ursinho sorria. A luz da vela tremia na pata do ursinho, revelando brevemente os contornos dos outros brinquedos. Eles não estavam só olhando, estavam se aproximando. A boneca de pano agora sentada, mais próxima. O carrinho se movia lentamente, arrastando poeira. E no fundo da carroceria,
Outros brinquedos que eu não lembrava de ter carregado surgiam das sombras. O ar ficou pesado, sufocante. Eu tentava pensar, gritar, agir, mas tudo parecia em câmera lenta. Preso, observado, marcado. Foi então que começaram as batidas do lado de fora. "Tem alguém aí dentro?" Uma voz masculina gritou. As batidas eram fortes, urgentes. Alguém do lado de fora socava as portas com força real. A salvação. "Aqui! Me tira daqui!" Gritei o mais alto que pude, enquanto batia com os punhos nas laterais. As portas se abriram num estrondo e a luz de uma lanterna me cegou por um momento. Era um policial rodoviário, com a cara de quem acabara de ver um fantasma. "Você tá bem?" Ele perguntou, me puxando para fora. Eu mal conseguia respirar. Saí tropeçando da carroceria, o corpo suado, os músculos tensos. Olhei para trás, esperando ver o cenário caótico que presenciei. Mas os brinquedos estavam todos dentro da caixa, lacrados e intactos. O policial parecia confuso, mas sério. "Cara, o que está acontecendo aqui?" Tentei explicar, mas as palavras saíam embaralhadas. Ele me conduziu à cabine, ligou o rádio para solicitar reforço, mas algo o fez parar. Ele me olhou com um semblante pálido. "Isso aqui", disse ele, "tem algo errado." Mostrou as imagens da câmera do posto que ficava no caminhão. Nelas, era possível ver as portas da carroceria se fechando sozinhas, sem vento, sem tranco, sem ninguém. Mas o pior veio depois: sombras, movimentos estranhos no fundo do caminhão, como se algo se deslocasse entre as caixas, algo que não deveria estar ali. Cheguei ao destino em Curitiba abalado. A família me recebeu com sorrisos, até eu contar o que aconteceu. A mãe ficou em silêncio. O pai segurou firme a mão dela. "Era da Alice, nossa filha", disse ela com os olhos marejados. "Ela morreu num acidente anos atrás. Aquela caixa era dela, os brinquedos, o cantarolar, era tudo dela." Eu congelei. A mulher segurou o choro. Ela sempre cantarolava quando brincava. Eles disseram que a levaram junto na mudança, tentando deixar o passado para trás. Mas algo veio junto. Terminei o frete, mas nunca mais fui o mesmo. Por semanas, acordei com aquela melodia infantil nos ouvidos. Hoje evito dirigir à noite, evito brinquedos, evito o silêncio, mas às vezes, mesmo em casa, quando o mundo está quieto, ouço de novo. Um cantarolar suave, vindo de lugar nenhum, como se Alice ainda quisesse brincar. Meu nome é Alcides. E naquela noite eu era o único caminhoneiro cruzando a BR-474, uma rodovia sinuosa, cercada por mata fechada, serras e trechos esquecidos pelo tempo. Fazia frio, o tipo de frio que gruda na pele, e a umidade fazia o nevoeiro se arrastar sobre o asfalto como se fosse um manto vivo. Já passava das 21 horas. Minha rota era simples: transportar eucalipto até uma madeireira em Santa Catarina, descarregar e dormir no pátio de um posto logo depois da serra. Nada além do comum. Mas algo naquela estrada me impediu de parar. Logo após uma curva mal sinalizada, deparei com algo inesperado: uma bifurcação de terra batida, aberta entre as árvores. Não constava no GPS. Tampouco me lembrava dela de outras viagens. Na entrada, havia uma placa enferrujada escrita à mão: "Desvio, rota provisória", e a poucos metros dali, vi uma caminhonete tombada no barranco, com o reboque de madeira parcialmente esmagado. As lanternas ainda piscavam lentamente, como se o acidente tivesse acontecido havia poucos minutos. Desci do caminhão e me aproximei com cautela, iluminando com a lanterna. A porta do motorista estava escancarada. A cabine estava vazia, silenciosa. Sobre o banco do carona, repousava um crucifixo de madeira desgastado, sujo de terra seca. Atrás do veículo, encontrei pegadas, grandes,
fundas, indo em direção à trilha de terra batida. Eram marcas recentes, firmes, feitas por botas. Algo naquela cena não fazia sentido. Olhei em volta, tentando ouvir qualquer som de movimento, algum pedido de ajuda, mas tudo estava em completo silêncio. Um tipo de silêncio estranho, pesado, silêncio que parece observar. Quando me virei para retornar ao caminhão, percebi que algo havia mudado. As marcas de pneu que deixei ao parar simplesmente haviam sumido. O chão estava intacto, como se o meu caminhão nunca tivesse passado por ali. E então, ouvi um som vindo da trilha, um ruído metálico, constante como correntes sendo arrastadas. Não era som de animal, nem de máquina. Era algo diferente, algo que parecia se aproximar. Fiquei parado por alguns segundos, tentando entender se aquele som era real ou coisa da minha cabeça. Mas ele continuava. Um arrastar ritmado de metal contra pedra, como se alguém estivesse puxando algo pesado pela trilha de terra. Voltei para a cabine, liguei o motor e tentei seguir viagem, mas algo dentro de mim insistia que eu precisava olhar de novo. Parei o caminhão a poucos metros adiante e deixei os faróis ligados, apontados para a entrada da trilha. Caminhei até lá devagar, com a lanterna acesa na mão esquerda e o corpo pronto para correr. O som havia parado. No lugar dele, o que ouvi foi pior, uma respiração, baixa, profunda, vinda da mata fechada à direita. Não era animal, era humana. E estava perto. Iluminei entre os galhos, mas não vi nada. Mesmo assim, o ar estava diferente. Mais quente, mais denso, como se algo estivesse alterando o ambiente. Foi então que notei uma pequena construção adiante, parcialmente escondida entre árvores grossas. Parecia uma antiga guarita de madeira, quase podre, com a porta entreaberta. E na lateral da parede, marcado a fogo, havia um símbolo estranho, um círculo cruzado por espinhos. Me aproximei com cuidado. Dentro da guarita havia apenas um banco quebrado, folhas secas, e sobre elas uma coleira de couro com correntes estouradas. Correntes grandes com elos grossos, como se tivessem prendido algo que lutou para escapar. Ao tocá-la, um som ecoou lá de dentro da mata, um grunhido surdo, grosseiro, que parecia sair da garganta de alguma coisa que não devia estar viva. Voltei rápido para o caminhão, mas ao tentar engatar a marcha, os faróis piscaram e por um breve segundo eu vi alguém em pé bem no meio da estrada, uma silhueta alta, imóvel. A luz pegava apenas parte do corpo, pele escura, marcada, como se tivesse sido queimada ou comida por ferrugem. A imagem sumiu num piscar e então uma pancada seca vinda do teto da cabine. A pancada no teto ecoou por dentro da cabine como se algo pesado tivesse caído de cima. Meu coração disparou. Instintivamente, tranquei as portas e liguei o farol alto. Saí devagar com o caminhão, sem olhar para trás, sentindo que alguma coisa me observava de perto. A estrada de terra, que antes parecia curta, agora se estendia sem fim. As árvores se fechavam como muralhas vivas e a névoa engolia tudo ao redor. Foi quando percebi algo estranho no para-brisa. Marcas de mãos. 2, depois 4, depois 6. Mãos pequenas marcadas por lama, com dedos longos e tortos. Como se crianças tivessem tocado o vidro, mas não eram mãos normais. Os dedos estavam em número errado. Respirei fundo, tentando manter o controle. Mas a estrada começou a mudar. O chão se tornou mais escuro, o ar mais espesso. O caminhão começou a perder força, como se estivesse puxando uma carga invisível. Olhei pelo retrovisor e ali estava ela novamente. A silhueta não andava, não corria. Apenas se movia de forma intermitente, aparecendo em pontos diferentes da estrada, mais próxima a cada aparição. Pisei fundo,
A estrada trepidava sob os pneus. Os faróis falhavam. E então, uma figura surgiu no meio da pista. Não era uma silhueta. Era uma pessoa de verdade. Ou algo que queria parecer uma. Pele pálida demais. Os olhos ausentes. Vestia roupas antigas, uma camisa manchada e os pés descalços. O mais perturbador, em volta do pescoço, carregava a coleira que eu havia visto na guarita. Ela levantou a mão lentamente, apontando para mim. A cabine foi tomada por um cheiro metálico, forte, como sangue velho. E o caminhão simplesmente apagou. Motor desligado. Painel morto. Luzes off. Fiquei cercado pela escuridão absoluta e então uma voz falou dentro da cabine. Bem próxima ao meu ouvido. Você o soltou. Agora ele vai com você. Aquela voz sussurrando perto do meu ouvido parecia atravessar minha pele. Não era uma fala comum. Tinha peso, vibração. Era como se algo tivesse se alojado dentro da cabine. Ou pior, dentro de mim, o caminhão permaneceu desligado. Tentei virar a chave. Nada. Só o som do vento lá fora. Um vento que agora soava mais como respiração. Com o coração martelando no peito, segurei a lanterna e desci devagar. O silêncio era absoluto. Nenhum grilo. Nenhum galho estalando. Apenas o som dos meus passos na terra molhada. Dei a volta na cabine, esperando ver a figura. Mas não havia ninguém. Ou assim pensei. Quando voltei para o lado do motorista, havia algo riscado na lataria do caminhão. Palavras escritas com barro escuro. Ou sangue seco. Ele agora te segue. Entrei no caminhão, travei as portas com força e, do nada, o motor voltou a funcionar. Os faróis se acenderam e a estrada à frente parecia normal outra vez. Segui sem olhar para os lados, sem parar. Dirigi por horas até ver luzes de um posto à distância. Parecia que tudo tinha acabado, mas eu sabia que não, porque no espelho retrovisor, refletido apenas por um instante, vi a coleira, jogada no banco de trás. E até hoje, por mais que lave, limpe, troque o estofado, ela sempre volta, como se estivesse presa ao caminhão. Ou a mim, já tentei vendê-lo. Ninguém consegue dirigir por mais de um dia. Todos devolvem dizendo que algo os acompanha à noite, que sentem um peso, como se alguém estivesse deitado atrás da cabine, observando. E cada vez que passo por uma estrada de terra, não importa o estado, o caminhão tenta virar, como se estivesse procurando aquela estrada de novo. Meu nome é Márcio, e há uma década eu era caminhoneiro. Passei boa parte da minha vida cruzando o país, encarando tempestades, acidentes e noites onde até os faróis pareciam desaparecer na escuridão. Sempre achei que já tinha visto de tudo, mas nada, absolutamente nada, me preparou para o que vivi naquela estrada. Na época, minha filha Lívia tinha 14 anos. Ela tinha um ritual. Todas as noites, sem falta, me fazia prometer que ligaria. A voz dela era meu porto seguro na solidão do asfalto. Era minha última entrega antes de tirar uns dias de folga. A rota? A mesma de sempre. Uma estrada deserta cercada de mata fechada. Na primeira noite, depois de 12 horas dirigindo, parei num posto isolado. Luz fraca, quase apagada. Enquanto abastecia, vi algo. Uma mulher, parada ao lado de uma cerca, à beira da mata. Usava um vestido branco e estava imóvel, como uma estátua. Deve estar esperando carona, pensei, tentando ignorar o frio que subiu pela espinha. Voltei para o caminhão. No retrovisor, um bilhete preso, escrito à mão. Você não deveria estar aqui. Meu sangue gelou. Olhei ao redor. A mulher havia sumido. Tentei convencer a mim mesmo que era só uma pegadinha idiota. Mas a sensação estranha grudou em mim pelo resto da noite. Na segunda noite, o medo voltou. Parei num posto de uma cidade esquecida pelo tempo. Fui até a lanchonete tomar um café, tentar aliviar a tensão. E lá estava ela, a mulher, de novo.
parada sob a sombra de uma árvore, mas algo nela estava errado, muito errado. Seu rosto estava desfocado, como se a realidade se recusasse a registrá-lo por completo. Uma distorção que me fez suar frio. Voltei ao caminhão o mais rápido que pude. Outro bilhete me aguardava no retrovisor. Saia da estrada. A sensação de estar sendo observado era insuportável. Liguei para minha filha. Pai, você precisa descansar. Está cansado, só isso, disse Lívia, tentando esconder a preocupação na voz. Mas eu sabia. Algo estava errado. E na terceira noite, tudo desabou. Dirigia por um trecho ainda mais deserto quando percebi no retrovisor um carro velho vinha me seguindo. Faróis fracos, sem ultrapassar, apenas atrás de mim. O carro se aproximou lentamente até ficar lado a lado. Foi quando vi ela, a mulher do vestido branco. Mas dessa vez, o rosto dela estava completamente distorcido. Seus olhos eram buracos negros, vazios e famintos. E o que parecia um sorriso era apenas uma fenda torta, congelada no rosto. Ela virou o volante contra o meu caminhão. Quase perdi o controle. Consegui parar no acostamento, tremia. No painel, mais um bilhete. Você não vai escapar. Minha mente estava em pedaços. Liguei novamente para Lívia, desesperado. Pai, escuta, sai dessa estrada agora, disse ela, a voz cheia de urgência. Não tinha mais dúvidas. Aquilo não era cansaço, não era alucinação, era real. Resolvi parar num restaurante de beira de estrada. Precisava de um café e talvez alguém para conversar. Foi ali que conheci Clóvis, um caminhoneiro mais velho, experiente, com um olhar cansado de quem já viu coisa demais. Me aproximei com cuidado. Já viu algo estranho por essas bandas? Ele demorou a responder. Me encarou e com um tom grave disse: Você está falando da mulher da estrada, né? Senti um arrepio. Eu não tinha falado nada sobre uma mulher. Essa história é antiga. Corre por aqui há décadas. Dizem que ela morreu num acidente, mas nunca descansou. Caça quem invade o território dela. E se ela apareceu para você, é porque você já foi marcado. Engoli em seco. Tentei rir, mas ele falava sério. O clima ao redor dele era pesado. Termina essa entrega o quanto antes, ele disse, e nunca mais volta. Na quinta noite, uma tempestade caiu com tudo. A estrada virou um rio de lama e a visibilidade era quase zero. Eu avançava devagar, até que os faróis surgiram novamente no retrovisor. O mesmo carro, a mesma sensação. Mas dessa vez, ela estava no meio da estrada, de braços abertos, sorriso distorcido, olhos vazios. Joguei o volante para o lado. O caminhão derrapou e saiu da pista. Saí do caminhão trêmulo, encharcado, quase sem fôlego. A chuva batia como pedras e o vento parecia carregar sussurros. Lá estava ela, a mulher. Agora sua figura era quase translúcida, como se estivesse entre o real e o irreal. Sua voz ecoou, carregada de ódio e dor. Você cruzou o limite. Agora essa estrada é sua também. Antes que eu pudesse reagir, senti uma força invisível me puxando para trás. Tudo ficou escuro. Acordei com luzes piscando, sirenes ao redor. Policiais e bombeiros me cercavam. Eu só consegui dizer: perdi o controle na chuva. Ninguém acreditaria no que eu realmente tinha visto. Fui levado ao hospital. Estava fisicamente bem, mas por dentro algo tinha mudado. Meses depois, ao pegar a jaqueta que usava naquela noite, encontrei um último bilhete, escondido no forro. Agora você é o guardião. Nunca mais voltei àquela estrada. Nunca mais dirigi um caminhão. Mas às vezes, na madrugada, ainda ouço o som de pneus no asfalto molhado. Um cantarolar suave vindo de lugar nenhum. E sempre me pergunto, será que algum outro caminhoneiro já foi marcado? Meu nome é Roberto, caminhoneiro há mais de 20 anos. Já enfrentei todo tipo de estrada, de tempestades a deslizamentos.
e sempre acreditei que o maior perigo eram os motoristas imprudentes. Até que uma noite, uma simples chamada no rádio mudou tudo. Estava voltando de uma entrega longa, o corpo cansado e a mente vagando, quando o rádio chiou. Pensei que fosse interferência, mas a voz que surgiu me fez congelar. Roberto, sou eu, o Carlos? Preciso de ajuda. Carlos era um velho amigo de estrada, mas fazia anos que eu não falava com ele. A última vez que ouvi falar dele, havia se envolvido num acidente feio numa rota do interior. Depois disso, sumiu. Ninguém soube mais nada ao certo. Carlos, respondi, o coração disparado. Isso é uma brincadeira? A voz dele estava distorcida, como se atravessasse um túnel de estática. Me encontra na Rota 53, na parte velha, mas a Rota 53 havia sido desativada há anos. Um trecho perigoso, abandonado depois de um deslizamento que matou mais de um caminhoneiro. Mesmo assim, algo me puxou até lá. Desviei do caminho original e fui em direção ao trecho velho, que mal aparecia mais no GPS. A vegetação era densa, como se a estrada tivesse sido engolida pela floresta. As placas estavam enferrujadas e o asfalto esfarelado. Logo percebi que não estava sozinho. Depois de uns 15 minutos naquela estrada de terra, algo me incomodava profundamente. Era como se o ambiente ao meu redor estivesse errado. Não só escuro, mas quase fora da realidade. O motor do caminhão, normalmente alto e constante, parecia abafado, engolido pelo próprio silêncio da mata. As árvores pareciam mais próximas, como se estivessem se apertando contra a estrada. Em certo momento, tive a impressão de que elas se moviam levemente, como se estivessem respirando. Mas continuei. A voz do Carlos ecoava na cabeça, e então cheguei ao ponto indicado. Não havia caminhão, não havia ninguém, somente a estrada de terra, cercada por árvores altas, como muralhas vivas. Parei. Desci com a lanterna, chão de terra batida. Sem marcas de pneu. Nenhum sinal de alguém ter passado por ali nas últimas horas. Era como se eu tivesse seguido para lugar nenhum. Com o coração acelerado, liguei para a esposa do Carlos. Precisava confirmar algo. Oi, Silvia. O Carlos está bem? A resposta veio como uma lâmina fria. Ué, ele tá aqui em casa, Roberto. Tá de férias com a gente. Por quê? Senti a pressão subir a cabeça. Minha visão ficou turva. Ele estava em casa? Voltei correndo para o caminhão, a respiração descompassada. Liguei o rádio para tentar entender o que diabos estava acontecendo. O rádio chiou, e uma voz diferente, mais grave, mais lenta, surgiu. Você veio até nós, Roberto. O rádio silenciou. A floresta também, e então as vi silhuetas. Na beira da estrada, entre as árvores, primeiro 2, depois 4, 6, 8. Não eram pessoas, eram formas humanas, sim, mas distorcidas. Algumas pareciam quebradas, com membros em ângulos impossíveis. Outras deslizavam pelo chão, como se não tocassem o solo, e todas estavam viradas para mim. Meu corpo travou. Eu tentava racionalizar o que via, mas não havia explicação. As silhuetas estavam ali, imóveis, impossíveis, ameaçadoras. O farol do caminhão iluminava apenas parte delas. O restante era engolido pela escuridão, como se estivessem meio dentro, meio fora deste mundo. Um passo, outro. Uma delas começou a se mover, não caminhava, flutuava, com a cabeça levemente inclinada, sem rosto visível. Apenas um borrão de sombras com contornos de gente. Voltei correndo para o caminhão. Bati a porta. Virei a chave, nada. O motor girava, tossia, mas não pegava. Minha mão tremia, suava. O rádio voltou a chiar, como se algo estivesse tentando se comunicar por entre o ruído. E então, aquela mesma voz grave, arrastada, falou. Agora você nos pertence. As luzes do painel piscaram e se apagaram. Os faróis morreram.
Fiquei envolto por uma escuridão que parecia mais espessa que a noite. Olhei pela janela. As silhuetas estavam mais próximas. 2 já estavam ao lado do caminhão. Uma delas parou bem próxima ao vidro da porta do motorista. Cheguei a encostar a testa contra o volante. Murmurei orações que nem sabia que lembrava. E então todas as luzes do caminhão se apagaram de vez. Fiquei ali, preso dentro de um caixão de aço e vidro, no meio de uma estrada que não existia nos mapas. Cercado por entidades que desafiavam qualquer lógica, o rádio chiou pela última vez. Uma voz mais próxima, mais pessoal. Era Carlos de novo. Mas distorcido, como se falasse debaixo d'água. Eles não querem machucar você, Roberto. Só querem que você veja. Ver o quê? Antes que pudesse pensar, uma das silhuetas se materializou do nada ao lado da cabine. Não andou, não surgiu pela estrada. Ela apareceu, e ao olhar para ela, tudo congelou, não havia rosto, não havia olhos, apenas um vazio. Uma sombra densa, vibrando como fumaça em câmera lenta. O tempo parou. Não havia som, não havia vento. Só eu, a cabine e aquela entidade à minha frente. Senti algo, entrando na minha mente como se ela sondasse meus pensamentos, minha memória, minhas fraquezas. E então, ela mostrou. Imagens começaram a se formar na minha visão, mesmo de olhos abertos. Como um filme projetado dentro da minha cabeça. Vi outros caminhoneiros, perdidos naquela mesma estrada. Alguns gritando, outros paralisados e alguns aceitando. Vi seus rostos sendo engolidos pela escuridão. Vi seus corpos sendo tomados por algo invisível que os transformava em mais daquelas silhuetas. Eu era o próximo, mas havia algo diferente em mim. A entidade recuou levemente, como se me analisasse. Então, sem aviso, desapareceu. As luzes do painel acenderam sozinhas. O motor voltou a funcionar. O rádio estava mudo. A estrada agora parecia normal, como se tudo tivesse sido um surto. Mas eu sabia. Aquilo não foi alucinação. Dirigi até o amanhecer sem parar, sem respirar direito, sem pensar. No dia seguinte, tentei voltar à estrada onde tudo aconteceu, mas ela não existia mais. Nem nos mapas, nem nos satélites, nem nos relatos da região. Perguntei por Carlos. Ele me disse que nunca usou o rádio naqueles dias, mas uma coisa ficou marcada no porta-luvas do caminhão. Um papel manuscrito. Em letras tremidas estava escrito: "Você viu. Agora lembre. Avise os outros." Desde então, nunca mais entrei numa estrada sem olhar o céu, sem ouvir o rádio com desconfiança, porque eu sei que aquela estrada ainda está lá, esperando por quem ouvir o chamado. Toda cidade tem um segredo, toda alma carrega um peso, e você acredita